Ele morreu. Costa Carta ficou tão chocado que a costela assada em sua mão quase caiu no chão. Como isso é possível? Seriam as notícias falsas que Zenith criou para nos enganar. Amaury também não conseguia acreditar. O santo marcial de Zenith os derrotou facilmente na noite anterior, e parecia improvável que Krasik morresse logo depois disso. Como alguém que está morrendo conseguiu usar tanta força ontem à noite? Pensou. Essa informação não deve estar errada. Eu não usei nossa própria rede de inteligência em São Petersburgo. Todos na capital de Zenith sabem disso e estão emocionados. Ao mesmo tempo, a notícia de que Ilkunta foi morto por Krasik também está sendo divulgada. Langi continuou, pensando calmamente sobre tudo. Além disso, Zenith declarou guerra ao Império Jax e ao Império Endoven. Ficou completamente silencioso no corredor depois que Langi terminou de falar. Os 3 elites da classe lunar estavam pensando nas possibilidades por trás de cada uma das notícias. Quando algo é estranho, algo geralmente está errado. Como Zenith ousa começar guerras com 3 impérios ao mesmo tempo? Eles têm trunfos secretos que desconhecemos. Já que Krasik está morto e aquele homem está meio morto, quem pode proteger Zenith? Murmurou Amaury enquanto engolia a comida com cuidado. Ele se esforçava ao máximo para não mover os músculos ao redor do enorme ferimento na parte frontal do corpo. Você se esqueceu do Império de Saint-Germain. Costa Carta balançou a cabeça. Como um general famoso, ele conseguia ter uma visão mais clara do panorama geral. Aquele bastardo do Ginola ousou nos atacar no pico central da espada, então é óbvio que o Imperador Blank do Império de Saint-Germain está por trás disso. Já que Saint-Germain já traiu o acordo entre os 7 impérios, como podemos ter certeza de que Zenith não tem outros aliados? Você tem razão. Não podemos ter certeza de que Saint-Germain é o único império, dos 7, que nos traiu. A honra do nosso acordo já foi esquecida por alguns bastardos sem vergonha. Zombou de repente o espadachim número 1 do Império Jax, continuando a devorar a comida. Costa Carta e Amaury ficaram assustados com o que Rantelar disse, mas ambos concordaram inconscientemente. O que Rantelar disse era de fato razoável. Aquele homem que eles temiam era realmente bom em planejamento, e jamais se envolveria em uma guerra para a qual não estivesse preparado. Mesmo que seu coração parasse de bater, ele teria armado inúmeras armadilhas aterrorizantes para destruir seus oponentes. Foi um pesadelo lutar contra alguém assim. No entanto, eles tiveram que se opor a ele. Se escolhessem se comprometer em um momento como este, perderiam seus impérios, perderiam seus entes queridos e perderiam suas identidades. A situação atual está além do nosso controle. Depois que Costa Carta terminou de comer, ele se preparou para usar sua energia guerreira para acelerar sua recuperação. Já que o que aconteceu ontem à noite agora é de conhecimento público, tenho certeza de que todos os imperadores tomarão decisões pelo grupo. O que precisamos fazer agora é nos curar rapidamente e deixar São Petersburgo o mais rápido possível. Neste plano que foi preparado por mais de 10 anos, até mesmo as elites da classe lunar eram apenas peças de xadrez nas mãos dos imperadores. Por um momento, a morte de Ilkunta deixou os 3 elites da classe lunar muito ansiosos. Eles deveriam ser mestres adorados por inúmeros guerreiros, mas agora eram apenas sacrifícios que dariam início ao prólogo sangrento da Era do Caos. Nenhum deles tinha certeza de que viveria para ver o resultado de seu trabalho árduo e dedicação. Boa ideia. Precisamos nos recuperar rápido e partir imediatamente. Amaury e Rantelar se entreolharam e concordaram com a ideia de Costa Carta. Uma varinha mágica azul, semelhante a um cristal, liberava raios de luz azul no prédio, e as auras dos 3 elites da classe lunar foram completamente seladas por ela. Essa varinha mágica de nível divino era a chave para o plano de fuga deles, pois os ajudava a desaparecer aos olhos dos guerreiros de Zenith, impedindo que outros os sentissem. O lugar mais perigoso era o mais seguro. Eles estavam agora escondidos onde Ilkunta morava antes, e tinham certeza de que ninguém esperaria que eles retornassem depois que os soldados de Zenith revistassem o prédio. Com a ajuda de Langi, que retornou à sua forma feminina e pôde sair para comprar comida e coletar informações, esses 3 elites da classe lunar tiveram algum tempo para se recuperar. Assim que se recuperassem, poderiam escapar pelos túneis que haviam sido preparados com antecedência. A pessoa que realmente chamou Fei ao Palácio Real foi Tanasha, e isso surpreendeu Fei um pouco. No primeiro palácio, na entrada, Fei viu a deusa da inteligência Tanasha, que saboreava lentamente seu café da manhã. Ao vê-lo, acenou para ele e fez sinal para que se aproximasse e comesse com ela. Sob os olhares surpresos das criadas e criados, Fei caminhou até a mesa e começou a aproveitar a comida sem hesitar. Desde que retornou ao acampamento de Chambord, ele se sentiu cansado e fatigado sem precedentes. Pela primeira vez, ele não entrou no mundo de Diablo para subir de nível quando tinha tempo de jogo. Em vez disso, dormiu vestido e com a noiva nos braços até de manhã. Depois disso, patrulhou o acampamento e foi convocado ao Palácio Real antes mesmo de ter a chance de tomar café da manhã. Na verdade, ele estava com um pouco de fome naquele momento. Um sorriso surgiu no rosto de Tanasha enquanto seus olhos azuis cristalinos se fixavam naquele homem que devorava a comida sem educação. Por algum motivo, ela sempre se sentia relaxada quando estava com ele. Era como se o pesado fardo sobre seus ombros fosse temporariamente aliviado quando estava com ele. Se não fosse pela poção roxa que ele me deu, eu já estaria morta. A princesa mais velha suspirou ao pensar nisso. Embora fosse superinteligente aos olhos dos outros, ela também se perguntava sobre coisas aleatórias. Talvez a morte seja muito mais fácil e seja uma opção melhor. Enquanto Tanasha pensava em algo, de repente se lembrou de que a primeira vez que viu Fei também foi em uma mesa de jantar. Você os encontrou? Depois de limpar o leite do queixo, Fei perguntou a Tanasha sem nem olhar para cima. Tanasha obviamente sabia a quem Fei se referia.
Tanto a patrulha imperial quanto a guarda real haviam vasculhado toda a capital, incluindo todas as torres mágicas, mas não conseguiram encontrar nenhum vestígio dos 3 elites da classe lunar feridos. Como 3 gotas d'água que acabaram no oceano, eles não estavam em lugar nenhum. No entanto, Tanasha não estava ansiosa. Ela sorriu. Eles serão encontrados mais cedo ou mais tarde. O quartel-general militar de Zenith fez planos, e outra rodada de buscas ao estilo de uma rede de arrasto está no andamento. Eles nunca conseguiriam sair de São Petersburgo. Fei riu. Sei que vocês não vão encontrá-los tão facilmente. Deixem que eu cuido disso. Você consegue encontrá-los? Tanasha ficou um pouco surpresa. Sim. Fei limpou os lábios depois de comer e deitou-se confortavelmente na cadeira. Cruzou os braços diante do peito, sem se preocupar com a imagem, e mudou de assunto. Então, o que te fez me chamar tão cedo? Tanasha colocou os talheres sobre a mesa e se levantou. Caminhou em direção a um dos lados do palácio e disse: Você sabia que Zenith declarou guerra ao Império Endoven e ao Império Jax também, certo? Portanto, com exceção da zona de batalha ao sul, o quartel-general militar decidiu criar mais 2 zonas de batalha. Tanasha revelou o enorme mapa quadrado de 10 metros de comprimento em cada lado, puxando o grande pano vermelho que o cobria. Fei a seguiu e olhou mais de perto. Este era um mapa de Zenith e dos impérios adjacentes. O território de Zenith tem um formato trapezoidal aproximado. A maior parte do território oriental ficava ao longo da costa oceânica, já que o Oceano Arrepiante estava localizado próximo a Zenith. Spartax ficava ao sul de Zenith, e uma parte considerável da fronteira sul estava conectada a Endoven. A oeste, ficava Jax. Chambord ficava no extremo norte de Zenith. Havia uma enorme área de montanhas ao norte de Chambord, marcadas com a cor cinza. Parecia muito deserta e desolada. Fei lia atentamente este mapa. Ele o comparou com o mapa misterioso que receberá do mago 4 estrelas Evans e percebeu que, exceto pelo fato de o mapa misterioso sobre as ruínas míticas ser mais antigo, a maioria dos terrenos registrados nele eram semelhantes a este. Também não havia fronteiras no mapa misterioso, o que significa que ele foi desenhado antes do estabelecimento desses impérios. Essa descoberta fez Fei acreditar ainda mais na autenticidade do misterioso mapa sobre as ruínas míticas. O quartel-general militar decidiu abrir a 2ª zona de batalha aqui e a 3ª zona de batalha aqui. Tanasha circulou uma área a sudoeste e uma área a oeste com um marcador mágico vermelho e disse a Fei: As guerras estão aqui, e ninguém pode evitá-las. No plano original, a Legião Dentes de Lobo deveria seguir para a zona de batalha ao sul. Agora, posso tentar dar a vocês a oportunidade de escolher para qual zona de batalha querem ir. Tanasha sorriu enquanto apontava para as áreas que circulou. Eles confiam tanto em mim, zombou Fei, coçando o queixo. Seus olhos iam das 2 zonas de batalha cercadas pela princesa mais velha.